era dúvida, o que significa política externa? E política externa é uma política pública. Ou seja, como qualquer outra política pública, é algo que é definido pelo governo, tá? Então é uma política governamental. A pessoa fala assim, o fulano faz política externa de uma empresa. É modo de dizer. Política externa é algo que é feito por um Estado e que tem por objetivo atender ao público, atender à população. Então, dessa maneira, o que a política externa tem por objetivo fazer é atender ao interesse nacional. E aqui a gente tem um negócio que é muito subjetivo, né, Dani? A gente vai ver que isso ao longo da aula de hoje vai render bastante, mas o que é o interesse nacional? A política externa atende ao interesse nacional. Que interesse nacional é isso? Só para dar um exemplo, Daniel, lá na época do Barão do Rio Branco, por exemplo, né, é o patrono da diplomacia brasileira, foi chanceler entre 1902 e 1912, considerava-se que o interesse nacional brasileiro era definição de fronteiras, que não tem muito a ver, se o cara mora no Rio de Janeiro, o cara mora em São Paulo, para ele fronteira é um negócio meio distante, né? Não faz muita diferença. E venda de café. E aí você pensa, o cara é um advogado, sei lá, mas para ele venda de café não é... Então, o ponto é, o interesse nacional nem sempre é algo óbvio, né? É algo que é do momento, é algo que depende do grupo que está no poder. Então, naturalmente, o Barão do Rio Branco ele foi chanceler brasileiro durante a política do café com leite. Óbvio que a exportação de café era importante. Se a gente tivesse um grupo de industriais, você pode ter certeza que provavelmente o objetivo seria, sei lá, trazer tecnologia, seria industrializar o Brasil, seria fazer algum tipo de parceria de outra área, mas o interesse nacional, portanto, ele se define a partir do grupo que está no poder e do contexto daquele momento. É interessante que você estava falando do interesse nacional. Uma coisa que perpassa a política externa ao longo do tempo é que o interesse nacional, em algum grau, envolve interesse econômico, envolve interesse de buscar mercados para os produtos brasileiros. O que me leva a ter um pouco de dificuldade de entender uma política externa que eventualmente agrida clientes do Brasil, né? Porque se o interesse nacional é achar mercados, obter mercados, diversificar mercados para os produtos brasileiros, esse relacionamento tem que ser bastante azeitado para que o interesse econômico nacional, nesse caso, um pedaço do interesse nacional de forma mais ampla, obtenha sucesso, né, em acessar mercados para produtos brasileiros. E uma outra característica também, né, Tanguy, historicamente, a política externa no Brasil ela tem um foco muito grande de atrair investimento para o país. O Brasil é um país que tem uma poupança doméstica muito pequena, ou seja, um país que tem uma capacidade de investimento muito pequena. Essa é uma característica estrutural da economia brasileira que perpassa as diferentes décadas. Tanto isso é verdade que os governos mais bem-sucedidos do ponto de vista econômico sempre tiveram uma política externa voltada para a atração e a captação de investimentos estrangeiros para o Brasil, e que isso sempre foi uma alavanca de crescimento, de geração de emprego e de renda, e por tabela também de popularidade para o governo que estivesse no poder. Pois é, e aí, Daniel, você tocou um ponto importante, né? Que você falou sobre popularidade. E aí, dá mais um toque aí, porque o que a gente vai perceber é, nessa ideia de definição do interesse nacional, seja atrair investimento, seja fazer comércio, seja o que quer que seja, qualquer que seja aquilo que seja definido como interesse nacional, os diplomatas sempre são colocados como o grupo que é capaz de bem interpretar o que é o interesse nacional e a aplicação do interesse nacional. Então, assim, os diplomatas eles são especialistas em política externa. Isso acaba trazendo como impacto uma desconexão entre os diplomatas e a sociedade. Então, é comum que a gente olhe para os diplomatas e enxergue pessoas distantes do mundo real. Às vezes é o cara que está lá negociando café, é o cara que está falando sobre negociações multilaterais e tal, e que não está atendendo exatamente ao camarada que está trabalhando no cotidiano. Exatamente porque os diplomatas eles são, de fato, a elite intelectual e financeira do país. Tradicionalmente era muito difícil você imaginar um diplomata que não tivesse um berço de ouro. Era difícil você imaginar um diplomata que não tivesse estudado as melhores universidades, não apenas do Brasil, né? Então, isso acabava fazendo com que a própria ideia do que é o interesse nacional ela fosse uma ideia tradicionalmente bastante elitista também, né? Muitas vezes não atendia diretamente aos anseios da população. Então, isso vai ser importante, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre diferentes momentos da política externa, isso vai acabar fazendo diferença. Agora, há uma mudança gradual e recente, não há uma mudança total, então você continua tendo ainda uma elitização da carreira diplomática, mas
há já uma mudança gradual no sentido de que assim, o concurso de admissão à carreira diplomática, né, tanto eu quanto o Daniel, aliás, a gente está no Clipe em CACD, que é exatamente um ambiente que muita gente usa exatamente para buscar essa aprovação, se tornou um pouco mais democrático, é bem verdade. Mas, historicamente, o traço histórico da política externa, me arrisco a dizer, não somente do Brasil, não é de ser uma política pública exatamente acessível ou popular, a despeito das mudanças que a gente percebeu ao longo dos últimos 15 anos.